Eu acho que, primeiro, nós estamos historicamente diante do quadro da dificuldade dos nossos clubes se autossustentarem. Já discutimos isto aqui, para não ir lá longe buscar o Santos do Pelé, né, que pouco legado deixou e era para ter firmado estacas profundas, né, e feito do Santos um fenômeno mundial, e não conseguiu, numa época mais amadora, em que se dizia até que uma mala de dinheiro tinha caído do avião, né? Essa famosa história folclórica sobre o Santos na volta de uma excursão à Europa. Nós vimos o Palmeiras, nos anos 90, parecia que ia ser o time que ia botar anos na frente dos outros, no que a Parmalat foi embora, né? E depois se soube que a Parmalat não era outra coisa que não uma grande operação de lavagem de dinheiro, né? Descoberto pela Operação Mãos Limpas. O Palmeiras até para a segunda divisão foi. Depois vimos o São Paulo dominar a primeira década desse século e não ser capaz de sustentar. O Corinthians dominar a segunda com esses ingredientes aos quais você se referiu e também não ser capaz de sustentar, mas, diferentemente do que se dá nesse momento do Flamengo, o Corinthians ficou como legado, né, da parceria com o governo, ficou com o mico do estádio, né? E esse mico faz com que o Corinthians padeça a situação que padece, sendo que o Corinthians também, na primeira década do século, fez aquela parceria com a MSI, com a máfia russa, né, com dinheiro sujo, e tão logo perdeu aquela mamata, também caiu para a segunda divisão. Eu vejo, de fato, a situação do Flamengo diferente. Embora eu lastime que o Flamengo tenha a direção do Flamengo, né, o senhor Rodolfo Landim. Aliás, o Luiz Fernando Rodrigues, o Luiz Fernando Douglas, criou Luiz Fernando Gomes criou um belo neologismo, né? O bolsolandismo, né? Estamos diante do bolsolandismo. Apesar do bolsolandismo, vamos lá, quer dizer, a escolha de um banco misto, isso também faz parte da história do futebol brasileiro, com Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, porque, na verdade, esses bancos precisam concorrer com os bancos privados taco a taco, né? Então, para um banco que quer se tornar nacional, nenhum problema maior em que faça o patrocínio da camisa do Flamengo, como um dia a Petrobras fez, né, com Lubrax e tudo mais. Isso é do jogo do mercado, né? E não vejo que, neste aspecto, haja uma espécie de mecenato, né? Uma ajuda que não se justifica moralmente. Não vejo. E digo mais, em relação à Amazon, eu acho que a Amazon ainda vem, é grande a chance da Amazon ainda vir. Não se esqueça que a Lei Pelé impede que você use o patrocínio de quem te transmite, né? Razão pela qual você nunca viu um anúncio da TV Globo e deu todo aquele rolo quando o Vasco pôs o SBT na camisa para jogar a final com os... Com quem? São Caetano. São Caetano. Né? Com São Caetano, exatamente. Agora, para mim a questão é essa. Até que ponto o Flamengo tem hoje uma direção que seja suficientemente firme para enfrentar uma eventual turbulência, para enfrentar crises. Em que medida, se aparecer uma crise, tudo isto de sólido que aparentemente está sendo implantado no Flamengo não vai se esvair pelos dedos, como a gente viu se esvair em outros clubes. Então, para mim, essa é a interrogação. E eu não sinto no Landim essa força
dada a sua arrogância, dado esse ar dele de dono do mundo, dada esta promiscuidade dele de envolver o nome do Flamengo. Por que ele envolve o nome dele? É problema dele. Mas o nome do Flamengo nesses empreendimentos antipáticos. Né? Quer dizer, será que o Landim não aprendeu com o que o Eurico Miranda fez com a imagem do Vasco? Será que o Landim não aprendeu com o que o André Sanches fez com a imagem do Corinthians? Tudo bem, o Flamengo, por ser o clube de maior torcida no país, historicamente enfrenta essa questão dos anti. Né? Então, o time mais popular tende a ser o mais odiado, mas pelo país afora, o Flamengo tinha recentemente uma imagem de profunda simpatia pelo futebol que o time do Flamengo vem jogando. Né? E temo que isso acabe se esvaindo também, porque está demais. Né? Ele sacou uma medida provisória que é uma coisa absolutamente nebulosa, polêmica, sem a menor necessidade. Não se faz uma medida provisória por causa de transmissão de futebol e sem que os outros clubes tenham sido ouvidos, consultados. Então, em vez do Flamengo assumir a postura que, historicamente, deveria ser a do Flamengo, de puxar, né, o trem do futebol brasileiro pela pujança do Flamengo, liderar o movimento modernizador, o Flamengo está fazendo mais do mesmo, está fazendo pequenas espertezas. E isso realmente é lamentável. E aí culmina com esse jogo, como você se referiu, com esse jogo do Bangu, que o Mauro é que deu o tiro certeiro, né? 3 gols no Maracanã e 2 mortes. Né? Quer dizer, que é uma coisa que você olha e fala, mas para quê? Por que fazer isso? Né? E é o clube de regatas do Flamengo. Né? Não é qualquer coisa. E acho que ele não está se dando conta disso, e isso pode ter prejuízos assim para a imagem do Flamengo que a torcida do Flamengo não merece. Qual